pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jennifer Cavalcante e vamos iniciar nossa primeira aula sobre tendências pedagógicas. Escolhemos essa aula, postamos no grupo do Telegram e as pessoas escolheram essa temática porque é um tema que as pessoas mais têm dificuldade nas provas, os alunos têm mais dificuldade. Realmente, eu quando iniciei também tinha dificuldade, então agora eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês e vocês vão aprender o início de como estudar a forma certa sobre tendências pedagógicas. Vamos desenrolar esse assunto de forma direta e objetiva. Então, passando aqui nosso slide, vamos iniciar com os nossos esquemas. A primeira tendência, vamos separar por blocos. São 3 autores super importantes que caem em prova: Libânio, Saviani e Lucchesi. Esses 3 autores, eles falam sobre as tendências em diferentes momentos. Primeiro vamos falar sobre Libânio. Libânio vai dividir as tendências em bloco de liberais e nos blocos das progressistas. As tendências liberais, elas visavam o quê? Elas visavam manter a sociedade como ela está, manter a educação do jeito que ela está, ou seja, o aluno, o professor, ele era o centro, o aluno, ele não era o centro. E já no bloco das tendências progressistas, isso muda todo o contexto, porque nas progressistas, né, é um modelo de transformação, o aluno, ele é um sujeito que tem uma aprendizagem ativa, então nos blocos das progressistas é diferente das liberais. E vamos entrar agora na tendência de Saviani. Saviani também separava de acordo com esse contexto, né, as liberais e as progressistas. Dentro do bloco de Saviani, vamos explicar as teorias não críticas, vamos explicar sobre as teorias críticas e as teorias crítico-reprodutivistas também. As teorias não críticas de Saviani são as mesmas que são postuladas por Libânio, que é as liberais, aquela que o professor, ele é o foco do processo, as não críticas. E as teorias críticas já visam o quê? Já visam um modelo de denunciar a educação. Mas tudo isso vamos falar ainda mais em nossa videoaula. Estamos fazendo apenas um resumo, fiz um esquema. Esse esquema é super importante que vocês façam a anotação desses esquemas, porque vai ajudar muito vocês na hora da prova. O próximo autor que fala sobre as tendências é Lucchesi. Lucchesi, ele tratava de forma mais resumida as tendências pedagógicas. Ele trata os blocos das tendências como redentora, reprodutora e transformadora. A redentora, visando o quê? Visando a manutenção da sociedade, do status quo. E a reprodutora apenas com o caráter de reproduzir um modelo de educação. Enquanto a transformadora visava transformar, e tornar o sujeito ativo e crítico. Passando aqui nosso slide, vamos detalhar um pouco, né? Vamos detalhar agora esses blocos, né? Como será dividido esses blocos? Então, Libânio, dentro dos blocos das liberais, anotem aí, tá? Temos a tendência tradicional, a tendência progressivista, também chamada de progressiva, a tendência não diretiva e a tecnicista. É muita informação, né? Por isso que vamos ter mais aulas de tendências pedagógicas gratuitas para vocês, do começo ao fim. Vamos aprender desde a tendência tradicional até a tendência crítico-social dos conteúdos. Vocês vão aprender de forma rápida e objetiva. Então, dentro desse bloco das liberais, o que é o bloco das liberais? São as tendências que visam deixar exatamente a sociedade como está, a educação como está. O aluno, ele não tinha voz, não tinha vez, não podia falar, era só o professor que era o centro do processo. Na tendência tradicional, o professor, ele é o centro do processo. As metodologias que eram utilizadas eram as aulas expositivas, onde só o professor falava. Como era o modelo da sala de aula? O modelo da sala de aula era os alunos todos em fileira. Não existia aquela relação professor-aluno. Então, era seguido, o que estava escrito lá nos planejamentos era seguido passo a passo. Nada podia mudar. Estou dando uma pincelada, né, de acordo com cada uma tendência. Agora vamos para as progressivistas. As tendências progressivistas, elas já têm um olhar um pouco mais para o aluno. Agora não é mais o professor, que é o centro do processo, é o aluno, que é o centro do processo, é um sujeito ativo. Nesse bloco das progressistas, podemos falar sobre o movimento da Escola Nova. O que foi esse movimento da Escola Nova? Foi o Manifesto dos Pioneiros, onde vários teóricos, como Anísio Teixeira,
Maria Montessori também, né? Fernando de Azevedo, todos eles se juntaram para falar sobre uma educação de qualidade que fosse pública, onde o aluno ele era ativo, onde o foco era aprender a aprender por meio da prática. Então, estou dando uma resumida, agora vamos para a tendência não diretiva. A tendência não diretiva temos como um teórico muito importante nela, Carl Rogers, né? Na tendência não diretiva, o foco era estudar mais a base psicológica do educando, onde o quê? A aula ela era vista como uma terapia e digamos assim, o modelo de aprendizagem era visto como uma terapia, né? Ou seja, o objetivo maior da tendência não diretiva era a formação de atitudes, formação de valores, então era mais voltado para o aspecto psicológico do aluno. É importante vocês pegarem cada detalhe dessas tendências, porque eu estou falando mais ou menos as palavras-chave que vão determinar cada uma das tendências. Lembrando aqui, tradicional, quem era o foco? O foco era o professor. Na progressivista, o foco já era o aluno era ativo, ele aprendia fazendo. A não diretiva, qual era o foco? A formação de atitudes e valores, voltado mais para a questão psicológica do educando. Aí foi caindo um pouco, agora vamos entrar na tecnicista, ainda nesse bloco das liberais. O que era a tendência tecnicista? A tendência tecnicista tinha como principal objetivo a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Foi justamente em um momento histórico que ocorreu a tendência tecnicista, foi no regime da ditadura militar. Foi na ditadura militar que foram implementados. Temos a lei também que fala, né, sobre a educação técnica de nível médio, onde naquela época meus pais saíram do magistério, né? Saíam dos magistérios e iam cursar o quê? Fazer um técnico para se profissionalizar. Então foi nessa época que o tecnicismo ele veio com tudo justamente para isso, para formar mão de obra para o mercado de trabalho. E temos como um teórico muito importante, que demos ênfase nessa tendência, é o Skinner, Frederick Skinner, né, que falava sobre isso. Então, agora falando das liberais. Todas essas tendências visavam o quê? Visavam manter a sociedade como ela está, deixar tudo como está. Agora vamos entrar nas progressistas, né? As tendências progressistas tinham um olhar mais o quê? Um olhar mais transformador, um olhar mais crítico, um olhar mais dialógico, um olhar mais problematizador. Então, dentro do bloco das progressistas, temos a tendência libertária. Um dos teóricos muito importantes na tendência libertária foi Miguel Arroyo. Miguel Arroyo. Ele enfatizava muito o quê? Ele enfatizava muito um modelo de transformação, onde as pessoas elas iam problematizar a sua relação. Voltando também para a tendência libertadora, que é muito parecida. A tendência libertadora ela é de Paulo Freire. Então anotem aí, vocês vão anotando o nome de cada teórico ao lado de cada tendência para depois elaborar seus próprios mapas mentais. Então a tendência libertadora temos Paulo Freire como precursor dessa tendência libertadora, onde surgia vários temas geradores. O que era temas geradores? Os temas geradores são os conteúdos que são extraídos da própria realidade de vida do educando. Ou seja, tudo aquilo que a gente vive na nossa rotina diária, prática de vida e tudo mais, era implementado em sala de aula. Então, quando se fala de tendência libertadora, logo se fala também de temas geradores, que os temas geradores eles eram extraídos dessa prática de vida, ou seja, da realidade do educando. Enquanto lá nas tendências tradicionais, os conteúdos eram voltados só aquilo que era relacionado à ciência, né? Para o quê? Para a moral do educando. Não tinha nenhum conteúdo voltado para a realidade do aluno. Ele seguia aquela temática ali, mas às vezes nem estava relacionado com o quê? Com as suas necessidades. Já na tendência libertária, libertadora e crítico-social dos conteúdos, com mais ênfase na libertadora, que é o que a gente está comentando agora, os conteúdos eles eram extraídos da própria realidade de vida do educando, que realmente os alunos estavam passando e que estavam vivendo. Os temas geradores. Libânio criou uma tendência chamada crítico-social dos conteúdos. Então, foi o próprio autor que criou, né? Então, o que é a tendência crítico-social dos conteúdos? Também, né, nesse modelo de transformação, ela visava preparar o aluno para o mundo adulto.
Mas não num viés tradicional. Se você não estudar direito, você vai achar, nossa, preparar o aluno para o mundo adulto, mas isso não é coisa da tradicional, não, né? Então, por isso que aí tem que prestar muita atenção nas pegadinhas de prova. A crítica social dos conteúdos, ela focava nos conteúdos. Então, dentro do bloco das progressistas, essa é uma tendência que vai enfatizar um modelo de didática, né? A única tendência que vai enfatizar no modelo de didática dos progressistas é essa. Onde o foco é o quê? O foco é fazer com que os alunos vão se preparar para o mundo adulto, pegar esses conteúdos que estejam de acordo com as suas necessidades, que visam a transformação. Então, quando você vê uma questão que esteja escrito que o objetivo da tendência crítico-social dos conteúdos é preparar o aluno para o mundo adulto, visando a transformação, então a questão está correta. Aqui vimos um resumo um pouco sobre o quê? Sobre Libânio, como Libânio via esse bloco das tendências liberais e progressistas. Entrando aqui agora no autor, no Saviani, ele separava essas tendências liberais e progressistas, ele já separava de uma outra forma. De que forma é essa? Eu coloquei aí no slide. Ele chamava de teoria não críticas, porque elas não criticavam, elas não denunciavam, elas simplesmente queriam deixar do jeito como está. Não tinha nenhuma proposta de transformação. Então, só o que muda aqui entre os autores são o quê? A nomenclatura que eles usam entre as tendências. Só isso que vai mudar. Então, enquanto Libânio chamava de liberais, Saviani chamava de teorias não críticas. Então, dentro das teorias não críticas, vamos ver as mesmas tendências que era formulada por Libânio. Tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicistas. Essas tendências, como já diz o nome, não críticas, ou seja, o papel delas não era fazer o quê? Não era transformar, era apenas deixar como está. O outro bloco é teorias críticas. Como o nome já diz, o objetivo dessa tendência era realmente a transformação. Mas antes de a gente falar dela, vamos falar das teorias críticos reprodutivistas, porque vem primeiro. Eu vou até fazer uma anotação aqui, que a teoria não crítica ela vai vir primeiro, as críticos reprodutivistas vêm em segundo, e as teorias críticas vêm em terceiro. Então, as teorias críticos reprodutivistas, o que é crítico-reprodutivistas? Elas tinham um modelo apenas de denunciar, elas tinham um objetivo apenas de denunciar o modelo de educação, mas elas não trazem, aliás, nenhuma proposta de intervenção. Ou seja, você apenas denuncia, apenas critica a educação do jeito que ela está, mas não está em nenhuma proposta de mudança. Então, esse é o modelo de teoria crítico-reprodutivista. E dentro desse modelo de reprodução, o que ela diz? Ela diz que a educação ela apenas reproduz. A educação vai apenas reproduzir o quê? Reproduzir o que a sociedade vai formular. E diz também, vamos detalhar aqui sobre a violência simbólica. A violência simbólica ela vai dizer que a reprodução ela é feita por meio de quê? Por meio da sociedade, por meio da escola e tudo mais. Temos também o aparelho ideológico do Estado. O que é o aparelho ideológico do Estado? O aparelho ideológico do Estado ele vai falar que a educação ela tem um modelo de reproduzir o que a sociedade vai falar. E temos a rede PP e a rede SS. O que é a rede PP? É o proletariado. E a rede SS é o secundária superior. Dentro dessas redes, o que diz? Existe uma diferença entre as escolas, né? Por exemplo, o proletariado vai dizer que é o que acontece hoje em dia. Que existe aquela mão de obra barata que vai fazer os serviços. Por exemplo, tem, digamos assim, temos a cozinheira, temos a doméstica, temos o que mais? Os que trabalham no caminhão de lixo. Então, todas essas pessoas trabalham o quê? Nessa rede da primária, que significa o quê? Que faz todo esse trabalho. E a secundária, que diz que é a secundária superior, ela vai fazer um outro trabalho diferente. Aparelho ideológico do Estado e escola dualista. Como aparelho ideológico do Estado, tem um dos teóricos muito importante, que é o Louis Althusser. Vou anotar aqui.
Louis Althusser. Ele é um teórico muito importante. E temos como a violência simbólica Jean-Claude Passeron. Vou colocar só o segundo nome dele, que eu não sei escrever o primeiro. É difícil. Depois vocês podem pesquisar um pouco sobre esses autores, Passeron. E a escola dualista, vamos falar do Establet. É o segundo nome dele porque é o mais conhecido. É importante vocês saberem por quê? Porque esses autores também caem muito em prova. Então, a violência simbólica vai dizer, enquanto esse modelo de teoria crítico-reprodutivista vai dizer que a violência simbólica ela se dá por meio de quê? Ela se dá por meio da educação, por meio das críticas da sociedade. Enquanto o aparelho ideológico do Estado, ele vai dizer que existem vários tipos de aparelho ideológico. O principal aparelho ideológico do Estado, que Louis Althusser falava, que era a primadona, era chamada a educação. Ele diz que a escola é o principal aparelho ideológico do Estado que tem a capacidade de reproduzir nos alunos o quê? Reproduzir um modelo de educação. Quando você pega um livro, ou até mesmo um modelo que você vai colocar na sua sala de aula, um modelo em fileira, você está reproduzindo um tipo de aparelho ideológico do Estado. Então, ele dividia entre aparelhos repressivos e aparelho ideológico. Os aparelhos repressivos são o quê? É a polícia, é as forças armadas, todo o poder que emana dos aparelhos repressivos. Repressivos vem o quê? De repreender. Quem é que repreende a sociedade? É as forças armadas, o exército, a polícia e tudo mais. Enquanto os aparelhos ideológicos, o principal era a educação, que era a primeira capaz de colocar, reproduzir nas crianças. Temos também o que? A educação, temos a música, temos as novelas. Então, tudo isso faz parte do aparelho ideológico do Estado. As notícias, os jornais, tudo isso. A escola dualista, Establet, ele vai falar que existe 2 tipos de escola dualista, que as escolas são separadas em 2 modelos, que é justamente a rede PP e a rede SS. Enquanto a escola dualista, ela era separada em 2 tipos de modelo, a primária profissional e a secundária superior. A primária profissional é aquela mão de obra que a gente faz primeiramente. Antes de chegar no chefe, tem toda aquela pessoa que fez aquele trabalho duro, né? Podemos ter como exemplo a cozinheira, a doméstica, né? Essas pessoas que fazem o quê? O trabalho primário. Enquanto a secundária superior era voltada para aquelas pessoas que têm nível superior, que é o médico, o advogado. Então, todas essas pessoas que têm um modelo superior já é a secundária superior. Então, o modelo de educação reprodutivista, denunciado pela escola dualista, era que a educação ela era dividida em 2 sociedades, 2 modelos de sociedade. Ou seja, em palavras certas mesmo, tem a escola do pobre e a escola do rico, né? Então, a escola que vai formar o quê? A primária profissional e a secundária superior, que é a escola que vai formar os grandes doutores e advogados. Então, era esse modelo que era denunciado pela teoria crítico-reprodutivista. Entrando agora nas teorias críticas, chamadas por Libânio de progressivistas, vocês podem fazer essa vinculação. Por quê? Porque uma é parecida com a outra, que vai mudar é só o nome. Então, vocês podem colocar aqui, eu vou até fazer uma setinha para vocês entenderem que as teorias progressistas estão voltadas para as teorias críticas, enquanto as teorias liberais estão voltadas para as teorias não críticas. Lembrando que Libânio ele não fala, que nem Saviani, Libânio ele não fala das teorias críticos reprodutivistas, só quem vai falar é Saviani. Então, quando você vê uma questão falando de acordo com a tendência, com as teorias crítico-reprodutivistas de Libânio, aí você já vai marcar como está errado. Como é errado, porque Libânio ele não fala sobre essas teorias, somente Saviani. Então, entrando aqui nas teorias críticas, eu fiz uma setinha aqui, né? Ela visa o quê? Visa a transformação da sociedade. Libertária, libertadora. Só que eles formularam de forma diferente. Por quê? Enquanto Libânio ele criou a crítico-social dos conteúdos,
Saviani, ele criou também um modelo de tendência, né? Um nome, né? Que é a pedagogia histórico-crítica. São muito parecidas, né? São muito parecidas. Já vi provas, muitas questões de provas falando que crítico-social dos conteúdos e a histórico-críticas são parecidas. Então, às vezes, as questões, elas cabem em recurso. Porque quando se fala de tendências pedagógicas, é um assunto mais difícil de estudar. É um assunto mais complicado. Mas se você ficar estudando, fazendo bastante questões, às vezes você não tem nem tempo de ler o livro desses autores, mas se você assistir bastante videoaulas, que é como a gente vai ter aqui no canal, a gente vai ter bastante videoaulas explicando passo a passo cada uma dessas tendências gratuitamente para vocês. Então vocês vão conseguir compreender, vão conseguir matar esse assunto que assusta a maioria dos concurseiros. É tendências pedagógicas, era o meu assunto também, que eu tinha mais dificuldade também. E eu consegui vencer porque eu assistia muitas videoaulas, fazia muitos simulados e eu fiz também todo esse esquema. Não se esqueçam de fazer o quê? Mapas mentais, é super importante vocês criar seus próprios mapas mentais, faz esses rascunhos, faz um esquema separando as tendências de Libânio, Saviani e Lucchesi, como cada um formula, faz as articulações também que vocês vão conseguir compreender, vão conseguir compreender tendências pedagógicas. Não é um assunto difícil, você tem que apenas repetir várias vezes para você. Depois que você aprende tendências pedagógicas, já era, você não erra mais nenhuma questão de concurso sobre esse conteúdo. Então, a gente já falou aqui, então vamos entrar na concepção de Lucchesi, é uma concepção mais enxugada sobre as tendências pedagógicas. Ele vai formular essas tendências como redentora, reprodutora, coloquei aqui, redentora, reprodutora e transformadora. A redentora nada mais é que as liberais, coloca aqui, a redentora, formulada por Lucchesi, nada mais é que as liberais de Libânio e as teorias não críticas de Saviani. Lucchesi chama elas de redentora, que é a tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista. A reprodutora nada mais é que a teoria crítico-reprodutivista de Saviani. Lembrando que Libânio, ele não vai falar, ele não faz os estudos sobre a teoria crítico-reprodutivista. Somente Saviani e Lucchesi. Então, no bloco das reprodutoras, reprodutoras é o quê? Reprodutora é reproduzir o modelo de educação, apenas vai denunciar. Se você vê numa questão que a tendência reprodutora ela apenas denuncia um modelo de educação, mas não traz nenhuma proposta de intervenção, ela está correta a questão. E aqui está a transformadora. A transformadora nada mais é que a progressista de Libânio, teorias críticas de Saviani, transformadora de Lucchesi. Então a gente fez o quê? Fiz um resumo bem legal sobre as tendências pedagógicas. Claro que você não vai conseguir entender tudo nesse primeiro momento, mas já dá para você iniciar. Começa pela teoria tradicional primeiro, você precisa o quê? Para você entender tendências pedagógicas, você precisa aprender o quê? Você precisa saber sobre sociologia da educação, sobre a filosofia da educação e sobre a história e sociedade. Por quê? Porque tudo isso vai estar vinculado nas questões de concurso. Lembra que eu falei que a teoria tecnicista ela foi criada onde? Na ditadura militar? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma vinculação com o quê? Com história e sociedade. Então, você precisa aprender sobre essa temática. Então, a gente vai aqui para a nossa primeira questão. Lembrando que eu peguei todas as questões do ano de 2023. São questões atualizadas que estão sendo cobradas em concurso. Então, para vocês verem que as temáticas são as mesmas. As bancas sempre cobram as mesmas coisas. Então, quanto mais simulados vocês fizerem, quanto mais questões vocês treinarem, vocês vão entender como esse conteúdo ele é cobrado em prova e aprender até as pegadinhas de prova. É importante tudo isso. Então, vamos iniciar aqui. Para Libânio, olha só, uma coisa super importante. Então, aqui eu já vi o quê? Eu já vi que a banca, ela tá me cobrando tendências pedagógicas na visão de quem? De Libânio. É importante enfatizar também que quando você vai fazer uma prova ou até mesmo um simulado, você escreva em todo o material. É super importante. Eu digo que quando a gente sai de um concurso, uma prova, você fez uma prova lá, não rabiscou nada do seu material, você não fez uma boa prova. Tem que estar todo rabiscado. Quando você grifa as palavras, isso facilita você voltar e compreender. Então, aqui a gente já viu aqui o quê? Já viu o que é as tendências pedagógicas na visão de Libânio. Então,
para Libânio, a tendência pedagógica progressista. Então, vamos lembrar aqui, as progressistas são aquelas que visam o quê? A transformação. Vou anotar aqui. Transformação. Ou seja, um aluno crítico, um aluno capaz de mudar a sociedade e sua realidade que ele se encontra. Transformação. Se manifesta em 3 tendências. Então, o bloco das progressistas que a gente viu na visão de Libânio. Vamos às opções. Letra A, renovada não diretiva. Libertadora, libertária. Aqui, ó. A não diretiva não é, porque a não diretiva ela faz parte dos blocos do quê? Das liberais. Aquelas que não visa nenhum modelo de transformação. B, renovada progressista. Progressista, ele é um bloco. Ele é um bloco de tendências. Ele não é uma tendência em si. Tradicional e tecnicista? Não, a tradicional e tecnicista fazem parte dos blocos do quê? Das liberais. Letra C, libertadora, renovada progressista, tradicional? Não. Tradicional não. Tradicional é fazer bloco das liberais. Lembrando que a questão está cobrando as tendências pedagógicas na visão de Libânio. Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Essa daqui, eu achei a minha questão. Minha questão é a letra D. Então, as tendências progressistas que visam a transformação é a libertadora, libertária e a crítico social dos conteúdos. Então, nosso gabarito é a letra D. A segunda questão é do ano de 2023, o cargo de supervisor pedagogo da banca Fundep. Se você vai fazer para essa banca, presta muita atenção. Então, aqui está cobrando as tendências pedagógicas na visão de Lucchesi. Assinale 3 tendências filosófico-políticas para o entendimento da educação na sociedade. Olha aqui que eu falei para vocês, que para entender de tendências pedagógicas precisa estudar educação e sociedade, história da educação, super importante. Educação como redenção, reprodução e transformação. Então, Lucchesi ele vai separar as tendências nesse modelo, redenção, reprodução e transformação. Primeiro item fala, na tendência da educação como reprodutora, vamos ver se esse item ele tem todas as características de uma tendência reprodutora. O significado é a finalidade da educação, é a adaptação do indivíduo à sociedade, buscando integrar todos os indivíduos no corpo social. Aqui a questão ela já fica falsa. Por que ficar falsa? Porque todas essas características estão de acordo com o modelo de tendência redentora e não reprodutora. Então vamos colocar aqui, redentora. Por quê? Porque é a tendência redentora que vai fazer o quê? Que vai falar que o indivíduo ele precisa se adaptar à sociedade. É o indivíduo que precisa se adaptar ao modelo de educação e de sociedade. É o indivíduo que deve ser integrado no corpo social. Não é a sociedade que vai se adequar às necessidades reais do indivíduo. Então, por isso que a primeira ela fica falsa, porque ela está falando que a tendência reprodutora é que vai adaptar o indivíduo, é que vai integrar o indivíduo. Então, olha a pegadinha de prova. Não é reprodutora, é a redentora. Vamos para o segundo item. O segundo item ele fala sobre a tendência da educação como redentora na sociedade. É representada por Comênio, pelos enciclopedistas da Revolução Francesa e pelos pedagogos da escola ativa. Então, aqui eu tenho que entender sobre educação e sociedade, não tem para onde correr. Então, realmente, aqui a questão ela fica verdadeira. Por quê? Porque Comênio, ele é dos autores que o quê? Que vai defender uma tendência redentora. Vai defender que o indivíduo é que deve se adaptar à sociedade. Que a educação ela deve ficar do jeito que está. Que a tendência tradicional é que vai levar a educação ao quê? A integrar todos os indivíduos no corpo social. Então, o Comênio ele vai defender isso. Por isso, ele é um teórico muito tradicional. Então, a questão ela fica verdadeira. O item 2 verdadeiro. Vamos para o terceiro item. O terceiro item ele vai falar que a tendência na educação como transformadora. Ele quer saber como é que é. Lembrando que você precisa saber sobre cada uma dessas. Então, transformadora da sociedade. Tem em vista a compreensão da educação, considerando seus condicionantes e a atuação de modo estratégico para a sua transformação. Como é que a gente vai transformar um modelo de educação que tem esse viés transformador? O professor ele deixa de ser o centro
para ser o quê? Nem professor nem aluno é o centro. Os dois têm que haver uma relação professor-aluno. A avaliação o quê? Aqui a avaliação que vai mais ganhar foco é o modelo de avaliação formativa. O modelo de avaliação formativa, ela não visa classificar ou desclassificar o aluno. Então, o aluno ele é observado todos os dias durante a sala de aula e tudo mais. Então, a tendência da educação como transformadora, ela deve ser o quê? Deve ter um modelo estratégico visando a sua transformação. Então, aqui a nossa questão ficou verdadeiro, terceiro item. O último item fala o seguinte: na tendência da educação como redentora da sociedade, embora haja uma compreensão crítica da educação na sociedade, prevalece a submissão da educação aos seus condicionantes econômicos, sociais e políticos. Aqui vai ficar falsa. Por quê? Porque ele misturou tudo. Ele disse que a tendência redentora da sociedade, embora haja uma compreensão crítica, e não tem. A tendência redentora, ela não tem essa compreensão crítica. Ela não vai ter. Quem vai ter essa compreensão crítica já é a tendência o quê? Transformadora. Aqui o aluno ele já é capaz de quê? Já é capaz de problematizar, já é capaz de criticar e tudo mais, visando a sua transformação. Então aqui a gente ficou com esse falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Lembrando aqui que ele não quer esse falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu coloquei aqui para ajudar a gente o quê? A compreender e marcar as questões de prova. Então aqui o que ele quer saber, ele quer que a gente leia as afirmativas e marque qual é a questão. Então aqui ficamos com a letra D, a nossa questão, porque somente o item 2 e 3 estão corretos. Somente item 2 e 3, como a gente achou aqui. Vamos para a questão número 3. Coloquei aqui letra D, o nosso gabarito. A questão 3 é do ano de 2023. Como eu falei para vocês, só vou trazer questão atualizadas. Então, aqui no canal vocês não vão ver conteúdo desatualizado. Então, são conteúdos de primeira mão, atualizados, conteúdos que vocês vão ver de fato na prova de vocês. Vão estar mais preparados do que os concorrentes, que estão estudando com materiais desatualizados. Então, aqui vai ser tudo atualizado de primeira mão, ok? Então, a terceira questão é do ano de 2023. A banca FGV, se você vai fazer prova, vai estudar com essa banca, é muito importante. Lembrando que você, concurseiro, não pode estudar somente com, digamos assim, só um tipo de banca. Estudem todas as bancas de como está sendo cobrado. Então, aqui, ano 2023, FGV, o cargo é para o cargo de pedagogo. Para vocês verem como a tendências pedagógicas ela é cobrada em todos os cargos, não só no cargo de professor. Então, ele vai nos dar um trecho aqui, ó. A gente pode, na prova, é super importante que vocês leiam, tá? Mas quando vocês estiverem fazendo simulado, se vocês já tiverem uma técnica de estudo, não precisa ler o trecho. Então, aqui vai dizer, neste capítulo, vamos tratar das concepções pedagógicas propriamente ditas, ou seja, vamos abordar diversas teses teóricas que pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional. Então, o que está falando aqui é Lucchesi. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, está fazendo uma introdução sobre o capítulo do livro dele, da página 53. Em relação ao que o autor sustenta sobre as tendências liberais e progressistas, está falando de Lucchesi, assinale a afirmativa correta. Então, aqui a gente vai precisar ler bem rapidinho esse trecho, principalmente para quem está iniciando agora os estudos sobre as tendências pedagógicas, precisa entender. Então, vamos falar aqui, ó, vamos tratar das concepções pedagógicas, vamos abordar diversas tendências teóricas. Desse modo, estaremos aprofundando a compreensão da articulação entre filosofia da educação. Lembrando que o livro de Lucchesi se chama Filosofia da Educação, vou mostrar depois para vocês. Que aqui atinge o nível da concepção filosófica da educação, que se sedimenta em uma pedagogia genericamente. Podemos dizer que a perspectiva redentora se traduz pelas pedagogias liberais e as perspectivas transformadoras pelas pedagogias progressistas. Então, o que o Lucchesi está querendo explicar aqui, ele está querendo ajudar vocês, ele está querendo dizer que as pedagogias liberais formuladas por Libânio, eles chamam essas pedagogias liberais, ele chama de redentora. Enquanto as pedagogias progressistas formuladas por Libânio, ele já chama de transformadora.
Então, para você ver que como só muda o nome. Então, aqui, vamos para as alternativas. Letra A pedagogia progressista, lembrando que é aquela que visa a transformação, se desdobra em libertadora e crítico-social dos conteúdos. Vamos às nossas questões, depois a gente volta para essa questão que é super importante. A pedagogia liberal se desdobra em tradicional, renovada, progressivista e tecnicista. Letra C. Os dois grupos contêm cada um 3 tendências. Será que é cada um 3 tendências? A gente viu que não. A gente viu que, por exemplo, na liberal tem o quê? Tradicional, tem a progressivista, a não diretiva e tecnicista. Só aí já são 4 tendências. Então a questão está errada, porque ela está dizendo que cada bloco tem 3 tendências. Então está errado aí. D. A tendência tradicional figura nos 2 grupos. Nada disso. A tendência tradicional ela fica no bloco das liberais. Aqui visa o quê? Deixar a sociedade, deixar o indivíduo integrado lá e não transforma no bloco das transformadoras. Letra E. A tendência libertária estaria dentro do grupo da pedagogia progressista. A libertária, ele vai dizer que a libertária ela estaria dentro do grupo da pedagogia progressista. Então, aqui a banca, ela considerou a letra E como correta, né? Ela considerou. Vamos voltar aqui na letra A, que diz que a pedagogia progressista se desdobra em libertadora e crítico social dos conteúdos. Aí você poderia, até essa questão não poderia caber até recurso. Mas ele quer de acordo com o livro do autor. Então aqui ficou faltando a libertária. Vocês podem anotar aí no material de vocês. Libertária, por isso que a questão ficou errada, essa daqui. Porque faltou a libertária. A questão B ela ficou errada porque ele fala que a liberal se desdobra em tradicional, renovada, progressivista e tecnicista. E aqui faltou uma, que é a não diretiva. Ficou faltando essa tendência não diretiva. Os 2 grupos contêm cada uma as 3 tendências, errado. Porque a liberal, vamos anotar aqui, a liberal ela tem 4, né? Letra D, a tendência tradicional figura nos 2 grupos? Não. A tendência tradicional ela vai estar presente somente na tendência liberal. Colocar aqui redentora também, né? Porque a gente está vendo aqui de acordo com a visão de Lucchesi. Então, aqui, redentora. Lembrando que redentora é formulada por Lucchesi e liberal por Libani. Então, aqui a gente fica com a letra E. A tendência libertária estaria dentro do grupo da pedagogia progressista, que visa a transformação. Lembrando que a tendência libertária ela vai ser formulada pelo autor. Ela é estudada pelo autor também chamado Miguel Arroyo. Vou colocar o nome dele aqui, para depois vocês pesquisarem o que cai em prova. Então, aqui, a terceira questão, letra E. 4, Saviani. Aqui já é outro autor, né? Saviani, ele vai falar o quê? Aqui é o cargo de pedagogo também. Ano 2023. Banca FGV também. As concepções de educação podem ser agrupadas em 2 grandes tendências. Acerca das tais tendências, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas. É bastante importante a gente falar sobre essa questão, por quê? Porque às vezes você lê a questão e lá no final está dizendo para você marcar a questão que está errada. Aqui não, está pedindo a questão que está correta. Então, sempre leiam até o final para vocês não errarem. Então, aqui... o item 1, ele vai falar o seguinte. A primeira tendência é a que prioriza a teoria em relação à prática. A primeira tendência. Quem é que vai priorizar a teoria em relação à prática? Quem prioriza a teoria é a tradicional. Vou até colocar aqui, ó. Tradicional. Aqui do lado. Então, a teoria é mais importante do que a prática na tendência tradicional. A segunda tendência é a que subordina a teoria à prática. Então, aí já é a outra, né? É uma tendência transformadora. Aí que ele vai dizer o seguinte. As 2 tendências
elas dedicam o mesmo destaque às teorias de ensino à aprendizagem. Será que as mesmas tendências elas vão ter o mesmo objetivo? A gente viu que não. A gente viu que a tendência redentora, a tendência reprodutora e a tendência transformadora, elas vão ter um viés totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, aqui ela fica errada. A 3, vou colocar aqui, fica errada. A segunda tendência está na base da generalização do lema. Aprender a aprender. Aqui fica correta, certo? Por que fica correta? Vamos tentar lembrar. Aqui eu preciso entender o quê? Aqui eu preciso saber a sequência das tendências. Por quê? Porque a questão ela tá um pouco, como é que eu posso dizer? Descontextualizada. Eu não consigo compreender muito bem se eu não souber muito de tendências pedagógicas. Qual é a primeira tendência pedagógica? Tradicional, né? Aí ele vai falar sobre a segunda tendência, que é a generalização do aprender a aprender, que é a tendência progressivista. É ela que vai focar no aluno, o aluno ativo, que o aluno precisa aprender fazendo. Então, aqui, a nossa alternativa ficou qual? A número 1, ela está correta. A 4 também, ela está correta. E a número 2 está correta. A número 2 fala que a segunda tendência é a que subordina a teoria à prática. A 3 fala que as duas tendências dedicam o mesmo destaque. A gente viu que não, que são diferentes. Então, aqui a letra correta seria a letra D. Questão número 5 vai falar sobre, também 2023, o cargo de pedagogo. Ele vai falar de acordo com Casagrande, 2019, a pedagogia progressista, por seu turno, defende uma análise crítica da sociedade e suas realidades sociais, sustentando as finalidades sociopolíticas da educação, manifestando-se em 3 tendências. De acordo com essas 3 tendências da pedagogia progressista, aquela que visa a transformação, vou botar aqui, essa tendência ela visa a transformação. Julguem o item a seguir. Libertária, tendência libertária, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, é marcada pela criticidade sobre as amarras invisíveis do sistema capitalista. É Paulo Freire que vai estudar a tendência libertária? Aqui fica errado. Paulo Freire, ele vai falar sobre a tendência libertadora. Deixa eu ajeitar aqui. Então, Paulo Freire vai falar sobre a tendência libertadora. Então, por isso que é importante estudar os teóricos, porque nas tendências pedagógicas cai teóricos da educação também. Tendências pedagógicas, vocês precisam, mais uma vez repetindo, preciso estudar sobre os teóricos, preciso estudar sobre educação, sociedade, história da educação, filosofia da educação, tudo está voltado com as tendências. Então, a questão aqui ficou errada, porque diz que a libertária ela é conhecida por Paulo Freire. E não é Paulo Freire. Eu acho que eu apaguei aqui, eu vou anotar de novo. Eu acabei apagando as anotações. Deixa eu anotar aqui mais uma vez. A pedagogia de Paulo Freire, ela é defendida pela libertadora. Libertadora. Por isso que ficou errado. Aqui eu vou puxar uma setinha. Quem vai defender a tendência libertária é Miguel Arroyo. A gente já falou sobre ele, sobre esse autor. Então, por isso que ficou errado. Questão número 6. De acordo com Casagrande, ele vai trazer o mesmo título. Eu adaptei essas questões por quê? Porque essas questões, elas são de quê? De múltipla escolha. Mas eu adaptei para certo ou errado, para a gente trabalhar melhor esse conteúdo. Então, ele vai dizer que a crítica social dos conteúdos defende a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Tudo certo, tudo bonito. É exatamente isso. O quê? A crítica social dos conteúdos, ela vai dar importância nos conteúdos. Mas esses conteúdos, eles são descontextualizados? Não, eles são exatamente contextualizados de acordo com o que o aluno está vivenciando. Por exemplo, os temas transversais que é adotado na LDB sobre educação alimentar, a educação, digamos assim, educação alimentar, fala sobre a prevenção de violência de crianças e de adolescentes.
que foi uma atualização que teve na LDB também, que as escolas elas iam trabalhar esse tema transversal, falando sobre a prevenção de violência contra crianças e adolescentes. Então, aqui eu vejo um pouco dessa tendência crítico-social dos conteúdos, quando ele vai dizer que a importância é os conteúdos, mas que esses conteúdos eles não estejam descontextualizados, tem que estar de acordo com a realidade do educando, de acordo com o confronto com as realidades sociais, exatamente como está aqui, certo? Então, a número 6 ficou correto. Número 7, cargo também pedagogo, está falando sobre a tendência libertária, ou seja, autogestão pedagógica. Grifem essa palavra porque é muito importante. A autogestão, ela é uma palavra-chave da tendência libertária. A autogestão. O que significa autogestão? Significa que o professor vai deixar de comandar a sala? Não. Significa que os alunos eles vão escolher os assuntos e tudo mais que vão ser trabalhados dentro de sala. A autogestão pedagógica. O aluno ele vai ter uma autonomia, ele vai ser um sujeito mais ativo. Valoriza mais, então a autogestão ela valoriza mais o processo de aprendizagem grupal do que os conteúdos de ensino. Então, olha só, mais uma palavra-chave sobre essa tendência. Autogestão é uma palavra-chave. Aprendizagem grupal é uma palavra-chave. Então, aqui ela ficou certa. Essa tendência libertária, ela também é chamada de, eu vou colocar aqui, de pedagogia institucional. Vou colocar aqui o nome. Pega pedagogia institucional. Se você vê uma questão falando, a pedagogia institucional, existe uma autogestão, aprendizagem grupal, tá correto. Porque tá falando de quê? Tá falando da tendência libertária de Miguel Arroyo, certo? Questão número 8, vai falar sobre libertadora dos conteúdos. Será que tá certo mesmo? Eu acho que eles embolaram aí os nomes, né? Se não souber, acaba marcando a questão errada. Libertária dos conteúdos propõe uma síntese que supere a pedagogia tradicional e renovada por meio da valorização da ação pedagógica inserida na prática social concreta. Então, o conceito aqui está muito bonito, mas a questão está errada porque ela misturou o nome. Ela falou libertadora dos conteúdos e o certo seria crítico social dos conteúdos. Então, olha só uma pegadinha de prova aí. Tá errada a questão, né? Tá errada porque ela separou. Ela colocou tudo junto. A questão ficou certa, 8. 9. Essa questão 9 aqui tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque ela vai exigir que eu tenha bastante atenção nesse conteúdo. Então, diz assim, ó. Tendência liberal tradicional. Vai falar da tendência tradicional. Parte do princípio que o papel da escola nova é preparar os alunos intelectual e moral para assumirem a sua posição na sociedade, onde o percurso cultural é o mesmo para todos, certo? A tendência tradicional é isso mesmo. Ela vai preparar o aluno só intelectual e moralmente, né? Então, digamos que as primeiras, falando sobre história da educação um pouco, a tendência tradicional ela teve início aonde? Pelos jesuítas. Pela Igreja Católica, adotaram a tendência tradicional e preparavam o aluno intelectual e moralmente. Então, aqui ficou certa a questão. A tendência crítico-social dos conteúdos identifica a escola como tendo o papel de modelar o comportamento humano. Olha só, quem vai modelar, já marco como errado, porque quem vai modelar o comportamento humano é a tecnicista. A tendência tecnicista que vai modelar o comportamento humano. E qual é o objetivo da tecnicista? É preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Então, ela vai modelar o comportamento humano. Então, aqui ficou errado. A pedagogia progressista defende uma análise crítica da educação e suas realidades sociais, sustentando as suas finalidades sociopolíticas da educação. Manifesta-se em 3 tendências, a libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Perfeito. A pedagogia progressista, ela é um bloco. E dentro das progressistas, você encontra libertária, libertadora e crítico-social dos conteúdos. Progressistas é aquelas que visam a transformação. Então, aqui ficou certo. Na tendência progressista libertadora,
papel da escola consiste em transformar a sociedade por meio da consciência da realidade. Essa tendência é crítica por questionar a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando uma transformação. Perfeito. Aqui é a visão de Paulo Freire. Paulo Freire é que vai estudar essa tendência libertadora. É exatamente isso. A relação professor-aluno está presente. A relação aluno com aluno também está presente. Então, essa tendência crítica, ela questiona a realidade do homem com a natureza e com os outros homens. Então, aqui ficou certo. Na tendência tecnicista, o papel da escola é na difusão de conteúdos vivos, concretos e indissociáveis da realidade social, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. Então, o que eu falei para vocês lá? Qual é a tendência que vai falar que o objetivo é preparar o aluno para o mundo adulto? É justamente a tendência crítico-social dos conteúdos. Então, aqui a questão ela fica errada. Por que ela fica errada? Porque falou que é a tecnicista. Só que a tecnicista é o quê? É preparar mão de obra para o mercado de trabalho. Mão de obra, olha aqui, para o mercado de trabalho. Então, temos aqui certo, errado, certo, certo, errado. Então, aqui a número 1, a número 3 e a número 4. Número 1, 3 e 4. Então, aqui a gente ficou, o gabarito é a letra D. Letra D ficou o nosso gabarito. A nossa questão número 10. Então, antes da gente finalizar esse bloco de questões, eu vou falar de uma coisa super importante, que foi da onde eu tirei essas questões atualizadas. Foi do nosso combo de simulados atualizado. O nosso combo de simulados, ele tem questões de bancas diversas, disciplinas diversas, língua portuguesa, legislação, conhecimentos pedagógicos, teóricos da educação e informática também, que está sendo cobrado nas provas. Então, olha só, ele é separado por blocos, como vocês podem ver, legislação educacional. Além de você encontrar as questões, vocês podem ver aqui, vocês vão encontrar também o gabarito todo comentado para tirar todas as suas dúvidas. Então, é super importante que o quê? Que vocês treinem com material atualizado, que não estejam desatualizados, que tenham informações que realmente vão levar vocês a acertarem nas provas de concurso. Então, vocês vão encontrar o quê? Vão encontrar questões de certo e errado, de múltipla escolha, de bancas diversas também, e desses conteúdos que foram abordados, e principalmente tendências pedagógicas. Então, para você que ficou interessado nesse combo de simulados, né? Você vai entrar em contato por meio do nosso WhatsApp de atendimento, que se encontra aqui na descrição desse vídeo. Na descrição de vídeo tem as nossas redes sociais. Então, você vai encontrar o WhatsApp de atendimento. Você vai dizer assim: assisti a primeira aula do Concurseiros da Educação e gostaria do combo de simulados pelo valor promocional. Você vai dizer que assistiu a primeira aula, tá bom? Então, você vai adquirir por um valor promocional. Então, entre em contato conosco e vamos te explicar tudo direitinho e como funciona essa promoção, tá bom? Então, vamos retornar aqui à nossa questão número 10, que vai falar da tendência pedagógica de acordo com o Lucchesi. Então, dando continuidade aqui, o cargo de pedagogo também, Lucchesi, considerando as tendências pedagógicas, associa corretamente de acordo com as respectivas funções. De acordo com a tendência não diretiva dos conteúdos, vamos lembrar o que é a tendência não diretiva? A tendência não diretiva, qual é os teóricos que vai defender essa tendência? Carl Rogers. Qual é o objetivo dessa tendência? É a formação de atitudes. Então, o aspecto psicológico, ele dá o quê? Ele dá importância sobre os pedagógicos. Então, esse autor ele vai dizer que os aspectos psicológicos são mais importantes que os pedagógicos. Ou seja, as atividades elas não eram mais importantes. Então, a aula era um modelo de terapia. Então, tudo voltado para a psicologia da educação. Então, eu já sei que o objetivo é o quê? Formação de atitudes, formação de valores. Então, vamos voltar aqui à nossa questão. De acordo com a tendência não diretiva dos conteúdos de ensino, são chamados de temas geradores e são obtidos a partir da problematização, da prática de vida dos educandos, e a aprendizagem se dá pela compreensão, reflexão e crítica.
aqui a nossa questão ela fica errada. Quem é que vai falar sobre temas geradores? Quem é que vai falar sobre problematização, sobre reflexão, sobre crítica? É a tendência libertadora de Paulo Freire. Paulo Freire é que vai formular a tendência libertadora e vai dizer que os temas que são gerados para serem trabalhados com o educando são temas voltados para a realidade de vida, das suas reais necessidades. É totalmente diferente da tendência não diretiva. Primeiro que a tendência não diretiva, ela está no bloco das liberais, aquelas tendências que visam deixar a sociedade, o aluno como ela está. E a tendência libertadora visa a transformação. São conceitos totalmente diferentes, como a gente explicou. Então, aqui fica errada a nossa questão. Eu vou até colocar aqui uma setinha. A não diretiva, o autor é Carl Rogers. Enquanto a libertadora, o autor que vai falar sobre ela é Paulo Freire. Então, aqui a nossa questão ficou errada. Aqui eu coloquei o quê? Coloquei os livros, pessoal, para vocês pesquisarem, né? Vocês podem imprimir, tem esse livro disponível em PDF também. Esses livros em PDF vocês vão conseguir encontrar lá no nosso grupo do Telegram. O nosso grupo do Telegram só é pesquisar Concurseiros da Educação, que vocês entram lá. É um grupo de estudos gratuitamente, você vai encontrar como simulados e tudo mais. Então, olha só, voltando aqui no primeiro livro. O primeiro livro que você vai estudar é sobre José Carlos Libânio. Então, é José Carlos Libânio, ele vai estudar as tendências pedagógicas no livro Democratização da Escola Pública. Ele formula a pedagogia crítico-social dos conteúdos. O segundo livro, sobre Dermeval Saviani, ele vai tratar as tendências pedagógicas dentro do livro chamado Escola e Democracia. O terceiro livro que eu coloquei aqui é sobre o Lucchesi. Aonde você vai encontrar ele falando sobre as tendências? No livro chamado Filosofia da Educação. Esses 3 livros, como eu falei, você encontra no nosso canal, nosso grupo de estudos do Telegram. Mas se você quiser comprar também, tá super baratinho. Super baratinho nas plataformas digitais. Aqui tem as nossas redes sociais. Você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, Concurseiros da Educação Oficial. E tem o meu Instagram também, que eu dou dicas de estudo. @prof. Jennifer Suzane. Então, essa daqui foi a nossa aula. Eu deixei uma frase aqui super importante, que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Quem vai dizer isso é o próprio Paulo Freire. Então, gente, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui, sigam nosso canal, porque a gente vai dar uma sequência de aulas sobre tendências pedagógicas, gratuitamente, de qualidade, conteúdo atualizado. É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima aula.